Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos ao Midrash da Parashá Pekudei. Moshe diz a Bnei Israel como suas doações foram utilizadas. Betsalel, Aholiabe e seus ajudantes terminaram de construir o Mishkan e todos os seus objetos. Somente as Bigdei Keuná, as roupas dos Koanim, ainda não haviam sido costuradas. Moshe resolveu: eu devo calcular com exatidão a quantidade de ouro, prata e cobre que foi doada. Eu direi ao povo para quais objetos do Mishkan estes materiais foram usados. Não quero que ninguém suspeite de que peguei algum ouro ou prata para mim. Moshe reuniu todo o povo e se sentou. Ele colocou Betsalel e Aholiabe ao seu lado como testemunhas. Ele anunciou: eu calculei a quantidade total dos materiais que vocês doaram para o Mishkan, e eu quero relatar para quais objetos eles foram utilizados. Vocês doaram um total de 29 kikar e 730 shekel de ouro. Vocês doaram 100 kikar e 1.775 shekel de prata. Os 100 kikar de prata foram usados para os 100 encaixes baçais de prata do Mishkan, um kikar para cada encaixe baçal. Aqui Moshe parou de falar. Ele não podia continuar, pois ainda restava 1.775 shekel de prata e Moshe não conseguia se lembrar quais objetos foram feitos com esta prata. Moshe ficou muito apreensivo. Talvez alguém achasse agora que ele colocara o restante da prata em seu próprio bolso. Mas Hashem ajudou Moshe, porque Moshe era a pessoa mais leal e honesta que existia, e Hashem não quis que uma suspeita falsa recaísse sobre ele. Os 1.775 shekel foram usados para os ganchos de prata e para os ornamentos de prata que ficavam no topo dos pilares do pátio. Ressoou uma voz dos céus. Cada pilar no pátio tinha um gancho de prata preso ao seu topo, onde as telas que cercavam o pátio eram presas por anéis. Moshe ficou tão feliz por Hashem ter livrado de uma falsa suspeita que ele entoou 15 louvores a Hashem. O Senhor, Hashem, ele exclamou: será louvado com canções e elogios, salmos e música, força e domínio, vitória, grandeza e poder, louvor e glória, santidade e majestade, bênçãos e agradecimentos. Nós dizemos estes 15 louvores na reza de Ishtabar, todas as manhãs. Moshe continuou a relatar ao povo: vocês doaram o total de 70 kikar e 2.400 shekel de cobre. O cobre foi usado para construir o altar de cobre, sua rede de cobre e seus objetos. Com ele também foram feitos os encaixes de cobre do pátio e os encaixes do portão de entrada. Moshe também explicou ao povo que a lã que eles doaram foi usada para fazer capas especiais para envolver os objetos do Mishkan antes de cada viagem. Betsalel, Aholiabe e seus ajudantes fazem as Bigdei Keuná. Os únicos objetos que ainda faltavam para o Mishkan eram as vestimentas dos Koanim. Betsalel, Aholiabe e seus ajudantes as fizeram exatamente como Hashem ordenou a Moshe. Eles teceram o efode, o avental do Kohen Gadol, a partir de um filamento com 5 fios de cores diferentes. Um dos fios era de ouro. Ele era feito martelando o ouro em placas finas, que então eram cortados em fios. Betsalel e Aholiabe teceram o roshen, o peitoral, cortaram as 12 pedras preciosas para ele e gravaram nelas os nomes das 12 tribos. Eles inseriram as gemas no tecido. Betsalel e Aholiabe também fizeram as demais Bigdei Keuná, exatamente de acordo com as instruções de Hashem. A cotonete, túnica longa, o meil, manto com seus sinos, os turbantes, os mitznefet e migbat, o avnet, cinturão e os tzitzit, placa da cabeça. Vamos a uma história. Como as Bigdei Keuná certa vez
salvaram o Beit HaMikdash e os judeus da destruição. O reino do jovem imperador Alexandre o Grande era imenso. Ele governava partes da Europa, Ásia e África, e ele pretendia conquistar o mundo inteiro. Seria muito fácil para o exército de Alexandre dominar a pequena Eretz Israel. Alexandre o Grande ficou muito irritado com os judeus, quando certa vez pediu a eles que enviassem soldados judeus para ajudá-lo em uma guerra. Os judeus se recusaram porque haviam feito um trato com outro imperador, o rei da Pérsia. Eles responderam a Alexandre que não podiam lhe enviar ajuda, pois neste caso estariam descumprindo o trato feito com o rei da Pérsia. No entanto, um grupo de inimigos dos judeus, os Cutim, que viviam em Eretz Israel, enviou soldados para Alexandre o Grande, e os Cutim falaram mal dos judeus para Alexandre. Os judeus estão se rebelando contra você. Eles disseram ao imperador: destrua seu Beit HaMikdash e a cidade rebelde onde ele fica, Jerusalém. Alexandre aceitou as palavras dos Cutim e concordou em destruir o Beit HaMikdash. Quando os judeus souberam disto, uma onda de grande tristeza e lamento se espalhou por Eretz Israel. Eles contaram ao Cohen Gadol Shimon HaTzadik que Alexandre pretendia destruir o Beit HaMikdash. Shimon HaTzadik sabia que apenas uma atitude drástica impediria o exército de Alexandre de devastar Jerusalém. Shimon HaTzadik logo ouviu que Alexandre e seus homens estavam a caminho de Jerusalém. Ele se vestiu com 8 roupas do Cohen Gadol e saiu ao encontro de Alexandre. Com ele estavam também as pessoas mais importantes de Jerusalém e os Coanim, mais jovens segurando tochas. Shimon HaTzadik e seu grupo caminharam a noite toda e pela manhã se aproximaram dos homens de Alexandre. Quem são essas pessoas? Perguntou o imperador aos Cutim. Estes são os judeus que se rebelaram contra o Senhor, Sua Majestade. Os Cutim responderam a Alexandre. Quando Alexandre ficou face a face com Shimon HaTzadik, algo extraordinário aconteceu. O famoso imperador, a quem todos se curvavam, desceu de seu cavalo e se curvou diante do belo e radiante Tzadik. Seus homens não acreditaram no que viram, porque o Senhor, Alexandre o Grande, se curva para este judeu? Eles perguntaram ao imperador. Alexandre explicou. Na noite anterior a cada batalha, se este homem vem para mim em meus sonhos, nós ganhamos a batalha no dia seguinte. Este homem que parece um anjo me ajudou a vencer minhas guerras. Alexandre perguntou a Shimon HaTzadik, por que você veio ao meu encontro? Shimon HaTzadik respondeu, nós ouvimos que você quer destruir nosso Beit HaMikdash. No entanto, você não compreende que neste Beit HaMikdash nós sempre rezamos para Hashem, para que você tenha sucesso em suas batalhas. Nossos inimigos enganaram você e falaram mentiras sobre nós. Quem são seus inimigos? Perguntou Alexandre. Os Cutim, respondeu Shimon HaTzadik. Sendo assim, disse Alexandre, eu decreto que vocês podem fazer com eles o que desejarem. Quão felizes ficaram os judeus! Eles destruíram o templo do Cutim ao Har Gerizim, tal como os Cutim quiseram destruir o Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash e Jerusalém foram salvos da destruição, porque Alexandre ficou muito impressionado com Shimon HaTzadik, vestido em suas gloriosas Bigdei Keoná. Normalmente, não era permitido usar as Bigdei Keoná fora do Beit HaMikdash, mas aqui, Shimon HaTzadik fez uma exceção, porque o Beit HaMikdash e a vida dos judeus estavam em perigo. De acordo com uma outra opinião de nossos sábios, as roupas que Shimon HaTzadik usou se pareciam exatamente com as Bigdei Keoná, mas não eram sagradas, eram somente uma imitação das roupas do Coanim, mas elas não foram feitas para os Coanim vestirem no Beit HaMikdash. Voltando a Parashá, Moshe montou o Mishkan. Bnei Israel trouxe para Moshe as partes do Mishkan que eles haviam feito. Quando Moshe as checou, ele viu que Bnei Israel tinha feito tudo exatamente como Hashem ordenara. Ele os abençoou, que a Shekhinah de Hashem
repouse sobre o Mishkan que vocês fizeram. Todo o trabalho do Mishkan foi concluído no dia 25 de Kislev, no ano de 2448. No entanto, Hashem ordenou a Moshe: espere mais 3 meses antes de erguê-lo. Como Hashem pulou o 25º dia de Kislev e não inaugurou o Mishkan nesta data, ele disse: eu farei uma outra comemoração neste dia. Em 25 de Kislev, o Hashmonai reinaugurarão o segundo Beit HaMikdash. Esta data tornar-se-á o primeiro dia de Hanukkah. Hashem ordenou que Moshe esperasse até Rosh Chodesh Nissan para inaugurar o Mishkan, porque Nissan é um mês de alegria. Em Nissan, Abraham soube que nasceria Yitzhak. Em Nissan, os judeus foram libertados do Egito e em Nissan, nós seremos redimidos no futuro. Quando chegou o momento de o Mishkan ser erguido, os homens mais importantes de Kilal Israel tentaram erguer suas vigas, mas, para sua surpresa, eles não conseguiram. Tão logo as vigas eram colocadas de pé, imediatamente elas caíam. Eles foram até Betsalel e Aholiab e lhe disseram: talvez sejam vocês que devem erguer o Mishkan, pois foram vocês que os construíram. Betsalel e Aholiab também tentaram, mas as vigas caíram. Por que Hashem fez com que isso acontecesse? Ele viu que Moshe estava com o coração pesado por Hashem não ter lhe permitido construir nenhum objeto do Mishkan. E assim Hashem decidiu que daria a Moshe a honra de erguer o Mishkan inteiro. O Senhor vê Hashem? Moshe reclamou: ninguém consegue fixar as vigas do Mishkan. Não se preocupe, Hashem respondeu a Moshe. Tente você. E um milagre aconteceu. Quando Moshe pegou as vigas do Mishkan, e parecia que era ele quem conseguia erguê-las, mas, na realidade, elas se ergueram sozinhas. Quando todas as paredes e coberturas do Mishkan estavam em seu lugar, Moshe pegou as Luhot, que ele mantinha em uma caixa de madeira dentro de sua tenda, e colocou-as dentro do Aron. Ele cobriu o Aron com a caporet, a tampa. Então Moshe pôs o Aron dentro do Kodesh HaKodashim. Moshe colocou o Shulchan dentro do Kodesh do Mishkan, e os Lechem Apanim sobre o Shulchan. A menorá foi posta ao lado do Shulchan. Moshe também colocou o Mishbeach de ouro no Kodesh. No pátio do Mishkan, ele colocou o Mishbeach Aulá e o Kior. Assim que o Mishkan terreno foi erguido, Hashem ordenou aos anjos no céu: ergam um Mishkan aqui no céu, igual ao Mishkan feito na terra. A Sheriná vem repousar no Mishkan. Em Rosh Chodesh Nissan, quando o Mishkan foi erguido, as nuvens de Hashem rodearam o Mishkan por todos os lados e também acima dele. No interior do Mishkan também havia uma nuvem, e nesta nuvem repousava a Sheriná de Hashem. Foi assim que Hashem mostrou ao povo que ele viera repousar no Mishkan. Mais tarde, a Sheriná de Hashem se retirou para o Aron, dentro do Kodesh HaKodashim. Você sabe o que significa o nome Mishkan? A palavra Mishkan deriva da palavra repousar. Mishkan quer dizer um lugar de repouso para a Sheriná. A Torá, no começo desta parashá, também chama o Mishkan de o Mishkan do testemunho. Que tipo de testemunha era o Mishkan? O que ele testemunhava? O Mishkan era uma prova de que Hashem havia perdoado Bnei Israel por ter feito o bezerro de ouro. Hashem removeu sua Sheriná quando o povo pecou. Suas nuvens de glória desapareceram e retornaram no dia em que Bnei Israel começou a trabalhar no Mishkan. O Mishkan era um sinal do amor de Hashem por Bnei Israel, um sinal de que ele estava em seu meio o tempo todo. A construção do Mishkan é tão importante quanto a criação do mundo.
O Mishkan de Hashem era tão importante quanto a criação do mundo. Nós aprendemos da Torá que os dois eram similares. No primeiro dia da criação, Hashem estendeu o céu como uma cortina. Da mesma forma, Hashem ordenou: vocês estenderão cortinas de um lado a outro do Mishkan. No segundo dia da criação, Hashem disse que haja o firmamento para separar as águas superiores das águas inferiores. No Mishkan, a Parohet, cortina, separava o Kodesh HaKodashim do Kodesh. No terceiro dia da criação, Hashem ordenou que as águas se reúnam. No Mishkan, Hashem ordenou: vocês farão um quior, onde as águas se juntarão. No quarto dia da criação, Hashem ordenou que o sol, a lua, as estrelas se fixem no céu. No Mishkan, havia uma menorá de ouro que irradiava a luz. No quinto dia, Hashem criou os peixes e os pássaros alados. No Mishkan, havia queruvim com suas asas estendidas. No sexto dia, Hashem criou Adam e o colocou no Gan Eden. No Mishkan, Hashem ordenou que Aharon seja meu Cohen Gadol e entre no Kodesh HaKodashim. Nós podemos dizer que, de certa forma, Aharon foi ainda maior que o primeiro homem Adam, pois, quando Adam pecou, Hashem o expulsou do Gan Eden. No entanto, apesar do pecado do bezerro de ouro, Hashem deixou Aharon entrar no Mishkan. O sétimo dia, Shabat, foi abençoado por Hashem e foi santificado. Da mesma forma, quando o Mishkan foi completado, Moshe abençoou os judeus e ungiu o Mishkan e seus utensílios com Shemen HaMishna, Shemen HaMishra, para consagrá-los. Nós também podemos equiparar o Mishkan ao mundo ao comparar o Kodesh HaKodashim com o céu e o Kodesh com a terra. A Shekhinah de Hashem repousava no Aron dentro do Kodesh HaKodashim, assim como ela repousava no céu. E o Kodesh possui um shulchan, uma mesa com comida sobre ela, tal como a terra que produz alimento. Porque Hashem ordenou que o Mishkan fosse construído de maneira similar ao mundo, para mostrar que por causa da avodá feita pelos Kohanim no sagrado Mishkan, Hashem mantinha o mundo vivo. Era o Zehut do Mishkan que mantinha o mundo inteiro em movimento. Por que é tão importante estudar sobre o Mishkan? Embora nós não tenhamos mais o Mishkan ou o Beit HaMikdash, nos dias de hoje é uma grande mitzvah estudar a planta e a forma do Mishkan e de todos os seus utensílios e partes. Nossos sábios contam que o profeta Yehezkel recebeu uma nevoá, uma profecia de Hashem. Nessa nevoá, lhe foi mostrado o projeto do terceiro Beit HaMikdash, que será construído quando o Mashiach chegar. Hashem descreveu para Yehezkel a planta exata do terceiro Beit HaMikdash, com todas as suas partes e medidas. Yehezkel perguntou a Hashem: por que devo ensinar aos judeus esta nevoá? Eles vivem entre gentios e de qualquer forma não poderão construir o Beit HaMikdash nos dias de hoje. Posso esperar e falar com eles sobre isto quando chegar o momento da construção. Mas Hashem respondeu a Yehezkel: não, eu não quero que você espere. Se Bnei Israel estudar agora as plantas para a construção do Beit HaMikdash, eu os recompensarei como se tivessem de fato construído o Beit HaMikdash. O mesmo vale para nós. Se estudamos as plantas do Mishkan ou do Beit HaMikdash, Hashem nos recompensa como se tivéssemos realmente construído um santuário para ele. O que podemos fazer hoje para trazer a Shekhinah de volta ao nosso meio? Enquanto o Mishkan e o Beit HaMikdash estiverem de pé, a Shekhinah de Hashem descia do céu e repousava no Aron, dentro do Kodesh HaKodashim. Depois que o Beit HaMikdash foi destruída, a Shekhinah de Hashem se retirou novamente para o céu. O que podemos fazer agora para trazer a Shekhinah de volta para nós? A resposta se encontra no Pirkei Avot 3.6, em alguns Sidurim é 3.7.
Se 10 pessoas se juntam e estudam Torá, a Shekhinah de Hashem vem repousar entre elas. E mesmo se forem 5, 3 ou somente 2 pessoas estudando Torá juntas, a Shekhinah também repousa entre elas. E mesmo se um único judeu sozinho, em qualquer lugar da face da terra, se sentar para estudar Torá, a Shekhinah também repousará sobre ele. Quanto mais pessoas se reúnem e estudam Torá juntas, maior a medida de Shekhinah que paira sobre elas. Cada um de nós tem o poder de trazer a Shekhinah de volta para a terra, bem agora. Fim da nossa história. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades.